Ô, Ana, e só pra gente fechar, né, essa questãozinha lá de trás, e aí te ouvindo falar, e a gente percebe que você realmente sempre trabalhou muito pra chegar onde você chegou, né? E tem dois episódios que a gente pode linkar, que foi primeiro quando eu queria saber como foi pra você ter perdido os escudos FIFA naquele momento. Nossa, doloroso demais. E em sequência, se você puder falar, porque acho que tem sinergia com o assunto, como foi fazer aquele trabalho artístico que realmente repercutiu bastante e se também te ajudou, se te prejudicou em algum momento? Como é que foi pra você? Até me emociona. Eu tive, posso te dizer assim, 3 grandes perdas na minha vida. Talvez, eu tô torcendo a Deus que a 4ª demore, e muito. Meu pai faleceu em 2010, foi uma grande perda. Eu senti uma dor insuportável. Eu tô dando esse cenário para vocês entenderem, e quando eu lembro, quando eu perdi o escudo da FIFA em 2007, parece um absurdo o que eu vou dizer, mas a dor da perda do escudo foi comparada ou pior do que a dor da perda do meu pai. Doeu demais. Porque só a gente sabe o esforço que você faz, e assim, quando você perde por uma questão política, entendeu? Eu não perdi no campo. Cara, bola, se eu perder na bola, eu tiro. Se eu não mereci, ok. Mas quando você perde por questões políticas, requer uma resiliência, requer uma força, requer uma espiritualidade. Eu sou muito temente a Deus, muito, muito, muito. Ele me guia. Eu digo que eu não sou nada sem Ele. Tudo que acontece na minha vida, de bom e ruim, é por ele que conduz, e se aconteceu algo ruim é porque eu tenho que aprender com aquilo. Eu sempre penso dessa maneira. É Deus me conduzindo. E por isso que eu tô aqui com vocês. E tô me reinventando, depois de tantas coisas. É Deus me conduzindo. E a 3ª perda, que graças a Deus não é nada da família, foi em 2023, eu como instrutora FIFA, que conquistei no campo. Eu amo dar aula de arbitragem. Por uma questão política, me tiraram. São 3 dores. É louco isso, né? Sim. E quando é que você falou, quando a gente perde na bola, a gente sabe que a gente, beleza, não tava de repente preparado no momento, mas eu vou me recondicionar e vou conquistar. Não, e vou buscar. Eu acho tirado de você. Eu acho que quando é por meritocracia, por desempenho, a gente tem que ter a nobreza de saber quando a gente tá bem. Sim. E a nobreza de saber, né, né, quando a gente tá mal. Eu acho que isso faz parte do nosso crescimento humano. Mas assim, só quem viveu isso comigo de perto. E olha só, até o nó da garganta. A dor de ter perdido a FIFA como instrutora em 23 foi um golpe que eu não esperava, Thiago. Juro. Sair da federação fazia parte. Eu tinha feito um plano de 10 anos como gestora a longo prazo, e eu deixei um projeto encaminhado. Se vão seguir ou não, aí é opcional da nova gestão. Mas eu sabia que como gestor iria haver um desgaste. Então, se eu conseguisse sobreviver há 4 ou 5 anos, já era um fenômeno, já era um feito. Eu tinha essa consciência. Eu sou uma pessoa muito consciente das coisas. Agora, não esperava a perda do meu título internacional como instrutora, porque os árbitros podem falar o que quiser. Sou preparada para ser. Entende? Estudo até agora. Faz 2 anos que eu deixei, né? Eu leio a regra, eu estudo a regra, eu acompanhei a Champions, eu observo os detalhes, eu tenho contato com grandes mentores que me atendem de uma maneira muito, muito sublime, porque isso a gente conquista. Uhum. E assim, às vezes a gente perde pra política e tá tudo bem. Faz parte do jogo, e eu acho que a melhor forma da gente transformar isso, o Léo viveu o dia a dia da bola, sabe do que eu tô falando? É com trabalho, é com seriedade, não é atacando ninguém, não é jogando pedra em ninguém, cada um sabe o que fez. Eu sei no que eu errei também, como eu tô falando pra vocês aqui. É me reinventar, é me reconstruir e esperar uma nova oportunidade. E se for da vontade de Deus, porque eu não sou nada sem Ele, Sim. Se tiver escrito no meu caminho um retorno, eu vou retornar e vou fazer jus, e vou honrar a minha família, ao meu Criador e aos árbitros, porque é inadmissível pessoas incríveis serem tratados como estão sendo tratados nos dias de hoje. E eu falo porque eu comento a arbitragem, e é duro pra mim, e eu sou dura, eu sei que eu sou dura nos comentários quando eu faço, mas eu só faço comentário técnico, de ver um garoto que eu treinei não indo bem no jogo.
Me corta o coração. Você acredita que até hoje me comove. É louco isso, né? Você acha que, e aí avançando um pouquinho... Só uma coisa, Tiagão. Até analisando sobre toda essa questão que você falou e a sua emoção em relação a isso tudo, você acha que o ambiente que a gente vive, o futebol, ele já é muito tóxico, né? Mas você acha que os comentaristas, a galera, a gente que faz a parte do esporte, que dá a cara, também é grande responsável sobre tudo isso que envolve toda essa parte que pesa a mão? Porque uma coisa é você analisar friamente a atuação profissional, né? Outra coisa é você falar da índole da pessoa. E a gente não pode esquecer que a arbitragem, que a gente tanto elogia nos estádios, tem pai, tem mãe, marido, seres humanos, esposa. Né? E assim, é muito complicado a galera que tem filho ver a mãe e o pai ali, e comentários que ultrapassam o limite profissional, né? Eu não, como jornalista, eu não vou entrar, acho que cada um responde por si, né? Hoje a gente está falando aqui, amanhã eu posso fazer um comentário infeliz, a gente pode errar, né? A gente tem que entender que nós também, como comunicadores, podemos falhar num comentário, podemos falhar numa análise. O que a gente não pode fazer é juízo de valor. E mesmo que você fosse amigo, convivesse no dia a dia com essa pessoa, você não pode fazer juízo de valor. Né? Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter cada vez mais quando a gente trata não só do árbitro, mas do treinador, do dirigente. Você pode até achar que essa pessoa é ABCD, mas tenha cuidado para exteriorizar isso se você não tiver fatos concretos. Então trate a informação, trate o fato e não crie o juízo de valor. É muito difícil. Eu sei que isso é muito difícil, mas é isso que eu tenho querido trazer para minha comunicação, para minha forma de conduzir esse meu novo momento como comunicadora. E lógico que os árbitros sabem, quando eu entro para avaliar, eu vou avaliar como tem que avaliar. Vou avaliar porque eu sou crítica, eu tive ali dentro, eu sou alto rendimento, eu sou uma pessoa que trabalho por alta performance, por resultado. Isso também não quer dizer que eu estou isenta de cometer um erro. Sim. Numa análise, não, porque existem lances muito finos e que pode te levar ao erro, por que não? Então eu acho que esse cuidado a gente precisa ter, entendeu, Léo? Eu pretendo trazer uma linguagem nos comentários de arbitragem muito mais educativo, muito mais de esclarecimento. Então quem for acompanhar os jogos do qual eu tenho participado, eu procuro dar a informação do lance, do porquê do acerto, do porquê do erro, quais seriam as tomadas de decisões para aquela situação, porque eu acredito muito no educar. Eu acho que a gente precisa educar o nosso público, os torcedores estão aí, são inteligentes, acompanham o futebol, sabem quando a pessoa é de boa índole ou não precisa a gente ficar falando. Sim, sim. A sociedade sabe. Então eu acho que a gente tem esse cuidado de respeito consigo mesmo e com o outro, e todo o tempo praticar empatia. Não é fácil. Eu falo porque eu sou extremamente visceral, vocês perceberam, eu sou extremamente visceral, pareço filha de italiano com espanhol, e é bem isso. Um pouco de português. É uma mistureba. Sou bem brasileira, gente, com muito orgulho. Então, eu sou uma pessoa extremamente intensa, visceral, e às vezes isso é mal interpretado também, porque quando a gente é muito intenso e visceral, quem te conhece vai ver isso pro lado bacana, e quem não acaba usando isso contra você. E esse também é um aprendizado que a gente tem que ter, né, de saber. E você acha que eu até peço desculpa por ter me emocionado aqui com vocês. Aqui. Pô, que isso? A conversa é pra gente abrir o coração mesmo. E você acha que essa questão teve muita influência, essa questão de perder os escudos, ficar um pouco afastado do futebol, né, nesse ano de 2007, impulsionou você fazer aquele trabalho? Não, aquele trabalho eu acho que teve 2 pontos nele. Eu acho, primeiro, a questão nossa da mulher. Tá. Eu acho que precisamos de mulheres com coragem, aí eu vou citar algumas que fizeram antes de mim, como Hortência, como Cristiane Torloni, que são mulheres que não precisariam ser capa de uma revista. E só um parênteses. Mas a fizeram como um ato de valorização da mulher, como tomada de decisão, eu faço com o meu corpo o que eu bem entendo. É que quando o homem faz também, e fizeram muitos jogadores, não tem repercussão, né, quando a mulher faz. Mas porque nós somos um país, lamentavelmente, e eu digo isso porque eu sou uma pessoa que enxergo muito fora da caixa, eu brinco que às vezes eu sou um ETzinho, a minha coach fala, Ana Paula, sua cabeça... A gente é um país preconceituoso. Total. A gente faz um discurso de que a gente não é, sim, com todo respeito, gente, mas isso
Tá não intrínseco, condiz com a realidade. Sim. Nós somos um país extremamente preconceituoso. Nós somos um país que há uma disputa de gênero, sim, que melhorou, mas não muito. E não é só na arbitragem, é no jornalismo, é nas executivas. Peraí, eu não tô falando de um segmento fechado, não, tá? A sociedade, nós ainda mulheres, somos maioria em quantidade. Temos a capacidade de eleger um presidente. Mas mesmo tendo essa capacidade de eleger um presidente, não somos vistas com o mesmo valor e com o mesmo respeito. E aí você foi muito feliz, Léo, porque na minha época, vários jogadores que hoje são estrelas e que muitos que eu adoro de resenhar, a gente ser parceiro, não vou citar nomes aqui, Sim. gosto deles, e a gente sai quando dá pra sair, toma uma cerveja e se diverte, e dá muita risada. Eles não são questionados, eles têm contratos, eles participam de grandes programas de televisão, sabe? É como se não tivesse, é como se não tivesse feito. Perfeito. No meu caso, eu vejo agora, até colegas de profissão, que eu convivo hoje na comunicação, fazem questão de trazer à tona isso. Aí eu pergunto, por quê? Qual a finalidade disso? Sabe? O que tem a ver, né? Qual o intuito de passado quase 18 anos, né? Isso foi 2007, vamos falar aí? Uhum. Já tem tempo, né? Nossa, o mundo mudou, ele O mundo mudou, e a mudou de novo. sociedade mudou. Por que esses profissionais insistem em trazer essa pauta? É para me constranger? É para me promover? Qual é o intuito? Aí eu vou lembrar da Ana Paula lá do início da carreira. Não vou me preocupar qual é o intuito. Com todo o respeito, eu vou seguir fazendo o meu trabalho, vou seguir melhorando a minha comunicação, vou seguir praticando a empatia e vou deixar bem claro, não tenho vergonha nenhuma de ter feito. Fiz por essa questão da mulher, era uma jovem, eu fui a revista que mais teve mulheres em noite de autógrafo, eu nunca autografei tanta revista para mulher. Caramba. E mulheres de todas as idades, mulheres que foram ao meu encontro e falaram, olha, você está fazendo a diferença, porque foi uma mulher num cenário extremamente masculino, coragem de fazer um ensaio. Porque as outras não era desse contexto, né? Porque o futebol, ele tem essa conotação da masculinidade. Por que a gente demorou tanto para crescer com o futebol feminino? Porque nós somos preconceituosos, porque o futebol está vinculado a ser viril, não é isso? A ser homem. E a menina não pode praticar futebol e ser mulher? Qual o problema? Então eu acho que são questões que a ditadura atrapalhou. A gente viveu esse retrocesso na nossa história, né? Do tratamento para com a mulher. E aí não é com a Ana Paula, é para com a mulher. E talvez isso, Léo, você vai dizer, Ana, isso te atrapalhou ou te impulsionou? Eu acho que em um momento pode ter impulsionado, mas em outro momento atrapalha, porque lamentavelmente quando você começa a crescer em outras áreas e você começa a se colocar, sempre vem alguém e traz isso à tona. Você acredita? A diferença é que eu sou tão resolvida comigo mesma que não me fere em nada, entendeu? Então o primeiro ponto foi esse, dessa questão da mulher, da personalidade e de se bancar. Eu acho que mulheres se banquem. Tenham coragem de ser vocês. Não tenha medo de ser você. O que é nosso está guardado. A gente pode suar para outra geração que está vindo, mas o que é seu está guardado. Eu acredito muito nisso. E o outro ponto foi a questão da saúde do meu pai, né? Que eu falei, ele já tinha tido o primeiro AVC, já estava com 50% do corpo paralisado. O futebol naquela época não dava grandes receitas. A minha família vivia de forma precária, de forma honesta, todo mundo trabalhando, mas pagava aluguel, como eu posso dizer, de uma maneira simples, mas não tinha uma estabilidade. E uma coisa que sempre angustiou a minha mãe era a estabilidade, né? Você ter a estabilidade, porque para a minha geração, talvez para a geração de hoje, não. A estabilidade estava diretamente vinculada a você ter o lar. Sim. A você ter a sua casa própria, né? Então, assim, se você conseguisse ter a casa própria, parece que a sua missão como pai, como mãe, tô falando para pessoas simples como foi a minha família, né? Sim. Mas era o que vendia mesmo. É digno, né? Era Sim. aquela questão da dignidade, Sim. você conquistar a sua moradia.
E a revista proporcionou eu dar essa moradia modesta, humilde, que inclusive está precisando de reforma lá no interior. Na periferia, tá, gente? Eu sou da peri com muito orgulho, sou da margem da sociedade, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Nenhuma. E mamãe continua lá, morando no mesmo lugar onde a gente comprou a casa. Ela não quis abrir mão da casinha, não deixou eu reformar agora, porque ela fala que eu já fiz 2, ela não quer que eu faça a 3ª reforma, ela não acha justo. Mas eu consegui dar a casa para minha mãe. E meu pai, quando viveu o processo de despedida, que ele ficou quase 5 meses acamado, eu e o meu irmão conseguimos dar uma condição da despedida dele digna. Sim. E talvez se eu não tivesse tido esse recurso, eu não teria dado, né? E assim, o pai... Então eu acho que são 2 momentos importantes. Essa Sim. questão da nossa força como mulher e a questão da minha família, Eu que acho- pra mim é prioridade. Eu acho que isso vem muito à tona também, Ana, porque você vive e fez toda a sua trajetória profissional num ambiente extremamente masculino, né? Porque a gente cansa de ver artistas, atrizes que fizeram esse tipo de trabalho, atores também, e natural, assim, né? As pessoas não ficam falando de forma pejorativa, né? Até porque fazia parte da cultura do ambiente do país em que se vivia naquele momento. Era natural que isso acontecesse. Então, eu acho que isso é uma coisa que ninguém tem nada a ver com isso, cada um sabe das suas dores, e eu acho importante como você lida, aí é uma opinião minha, como você lida com esse cenário hoje, porque hoje você é uma mulher respeitada, uma mulher que gestora, que tem altos cargos por onde passou, tá na TV, então é muito importante a maturidade que você leva a isso pra galera que tá vindo agora, porque já é a próxima pauta que eu quero enganchar. Léo, só que assim, eu tenho que confidenciar que não é fácil. É sofrido, é difícil. Quando eu fiz a revista, eu sabia que eu tava carimbando a minha carreira pro resto da minha vida. E que eu teria que trabalhar. Se eu já trabalhava 4 vezes mais por ser mulher, eu teria que trabalhar 8. Por causa desse carimbo. E ele vai me perseguir pro resto da minha vida, porque eu me destaquei e tomei uma decisão sendo uma mulher dentro de um cenário extremamente masculino. Então, eu, Ana Paula, como eu posso dizer, qualquer gestora vai trabalhar 4, 5 vezes. Eu vou ter que trabalhar 10, 12. Sempre. Porque quando alguém quiser me atacar, ou quiser questionar a minha capacidade, Vai jogar o negócio de 2007. vai querer usar isso contra mim. Eu preciso saber disso e ter consciência disso, entendeu? Então, assim, não é fácil, mas eu repito, não me arrependo.